E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Afastamento do lar. Afastamento do ofensor, do agressor, no caso de vítimas de violência doméstica ou violência contra a mulher. Alteração obrada na Lei Maria da Penha, lá em 2019, possibilitando que a autoridade policial deferisse, concedesse medidas protetivas de urgência antes mesmo da análise por parte do magistrado. Essa situação em específico estava sob análise do STF, desde o momento que entrou em vigor até recentemente. Vamos ver qual o posicionamento do STF a respeito desse tema. Concessão de medidas protetivas de urgência por autoridade diversa da judicial. Supremo Tribunal Federal valida a possibilidade de policial conceder medida protetiva à vítima de violência doméstica. A possibilidade de uma autoridade policial afastar o agressor da convivência com a vítima ou ofendida quando constatado risco à sua vida ou integridade física é medida razoável, proporcional e eficaz para proteger as ofendidas, as vítimas, e não viola a reserva de jurisdição, pois será submetida à revisão de um juiz em até 24 horas. Vejam bem, olha que curioso. Nesse caso, em que a autoridade policial concedeu, naquele momento, à vítima, à ofendida, medida protetiva de urgência, de afastamento, por exemplo, essa medida de afastamento do lar, de não aproximação com a ofendida, de não aproximação com os seus dependentes, será submetida ao magistrado para que avalie até 24 horas. Então, naquele prazo geral de 48 horas, quando submetida diretamente ao magistrado, aí cai pela metade, 24. Com esse entendimento, o plenário do STF, por unanimidade, negou a ação da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e declarou a constitucionalidade dos incisos 2 e 3 e do parágrafo 1º do artigo 12C da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que foram introduzidos pela Lei 13.827/2019. Os dispositivos permitem que delegados, quando o município não tiver vara judicial, e policiais, quando o município não tiver vara judicial e não houver delegado presente no momento da denúncia, afastem agressores da convivência com as mulheres, caso eles representem uma ameaça à vida ou integridade da ofendida. Nesses casos, o juiz será comunicado em até 24 horas e decidirá em igual prazo pela manutenção ou revogação da medida. Por que é importante em até 24 horas? Porque não é em 24 horas. Ou seja, não é necessário esperar 24 horas para comunicar à autoridade judiciária. É em até. Então, podem ser 2, 3 horas, 10, 15 minutos, 1 hora, em até 24, não em 24. E, por igual razão,
por igual medida, o magistrado decidirá em até 24 horas. Não é em 24 horas. É muito importante frisar isso. Quando se coloca em até, é porque tem esse prazo a ser observado. Mas pode ser menor, nunca maior, nunca superior. A Associação de Magistrados argumentou que os dispositivos violaram a reserva de jurisdição ao permitirem que delegados e policiais afastem sem ordem judicial acusados de agressão de suas casas. Além disso, a entidade sustentou que os agentes não podem invadir domicílios sem o aval de um juiz. O relator do caso, lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes, votou para negar a ação e declarar a constitucionalidade dos dispositivos. Segundo o magistrado, a possibilidade de delegados e policiais afastarem agressores é uma medida razoável, proporcional e condizente com o sistema internacional de proteção das mulheres. A regra também é eficaz, pois permite o imediato afastamento dos acusados de suas vítimas ou ofendidas, disse o relator. Destacou que 52% dos municípios brasileiros não têm juízes, o que atrasa a imposição de medidas de proteção a mulheres que sofrem violência doméstica. Abre aspas para o ministro relator. Não é possível que a mulher esteja na iminência de ser agredida e não haja uma medida célere para afastar o agressor da residência. Fecha aspas. Ressaltou também que cerca de 70% dos feminicídios e 75% das agressões a mulheres ocorrem na residência do casal ou do homem. Olhem o destaque. E não se trata de uma autorização para policiais burlarem o judiciário, pois os afastamentos devem ser revistos por um magistrado em até 48 horas, de acordo com o ministro. Citou ainda que desde 2019 houve 642 afastamentos de agressores ordenados por delegados ou policiais, o que demonstra que a medida não vem sendo banalizada. Todos os demais ministros seguiram o relator e o ministro André Mendonça avaliou que os dispositivos não ferem a reserva de jurisdição, pois o juiz deve revisar o afastamento. Ok. A ministra Carmen Lúcia lembrou o machismo reinante na sociedade brasileira e deu um exemplo de quando o entregador foi à sua casa e perguntou para a pessoa que o atendeu, abre aspas, eu vim entregar um documento e me disseram que era para uma autoridade, mas agora me disseram que aqui mora uma mulher. Afinal, aqui mora uma autoridade ou uma mulher? Fecha aspas. O ministro Gilmar Mendes opinou que a Lei 13.827, que alterou a Lei Maria da Penha, abre aspas, extremamente bem feita, fecha aspas, e que o Congresso, em sua elaboração, pautou-se por critérios técnico-científicos. O ministro ainda criticou o corporativismo da AMB ao questionar a medida. Durante o julgamento, informou-se que cerca de 2.500 municípios do país não são sede de comarca e 1.500 deles não têm delegados, promotores ou juízes. Gilmar Mendes dirigiu-se ao advogado da AMB para comparar. Abre aspas. É como se entrássemos com uma medida para fechar os postos de saúde porque eles não são hospitais. Devemos ter hospitais e como não temos hospitais, devemos então fechar os postos de saúde. Eles não podem funcionar. Colocou também um outro argumento de que a iniciativa da AMB seria hermenêutica do interesse, entre aspas, e provocou. Acho que, diante da falta de juízes que foi apontada aqui,
e penso que todos nós concordamos, deveríamos rever as férias de 2 meses para advogados públicos, para juízes e procuradores. E continuando no mesmo sentido, dizendo, se é grave o quadro de falta de delegados, 52% dos municípios não são sede de justiça estadual. E em muitos casos, por falta de juízes, nem escafandristas têm férias de 2 meses. Então, parece-me que seria uma abertura generosa da AMB discutir a temática das férias de 2 meses dos juízes. O presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, avaliou que a possibilidade de delegados e policiais afastarem acusados de violência doméstica evita tragédias, como a da juíza do Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral Arronense. A ação direta de inconstitucionalidade é a 6138, ou 6.138, proposta pela AMB. Temática de bastante discussão, que evidentemente ressalta a proteção às vítimas de violência doméstica, violência contra a mulher, mas tem que ser tomada com cautela. Tem que ser tomada com cautela para que não se puna antecipadamente, sem qualquer tipo de manifestação ou defesa do acusado, e no caso não é nem acusado ainda, do suspeito, a terminologia correta. Então, importante decisão, de fato, traz alguma segurança para as ofendidas, para as vítimas de violência, mas toda cautela é necessária para que distorções não ocorram e a interpretação da lei não seja mais punitiva e restritiva do que o fato em si. Então, é cuidado que se deve ter para a aplicação dessa nova modalidade, que não é bem nova, mas que privilegia especialmente aquelas mulheres, aquelas vítimas, aquelas ofendidas que residem em municípios que não são sede de comarca ou sequer a autoridade policial no momento daquela prática. Bastante importante essa temática. Certo, pessoal? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever, de comentar, de compartilhar. Nos sigam lá no @descomplicadireito01 no Instagram, bem como no formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.